estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje o assunto é bem importante para você acompanhar junto aí com os familiares, até porque, infelizmente, é uma doença que está muito em alta. Diabetes. A gente tem falado muito aqui com vários especialistas e ela sempre vem à tona. A diabetes, ela causa isso, a diabetes, ela leva aquilo. Então, hoje a gente vai falar sobre ela especificamente para trazer mais informações para você, já que é uma doença que realmente tem atingido ainda mais pessoas e o número de diagnósticos tem sido cada vez maior. Sobre isso, eu estou aqui com o endocrinologista, doutor Daniel Daltoé. Doutor, obrigado pela presença. É isso, né? Cada vez mais se traz o diagnóstico preciso do diabetes e a busca por tratamento da doença, que é incurável, infelizmente. É verdade, primeiramente agradeço o convite. Falar de diabetes é falar de uma doença muito prevalente, uma doença que com certeza não tem um telespectador, não tem um ouvinte que não tem algum familiar ou na própria casa, ou um vizinho que tem relacionado à doença, porque ela ficou e se tornou muito comum. Nos últimos anos, nós ganhamos mais peso, o povo ganhou mais peso e daí nisso trouxe o diabetes junto, veio na carona. Então, as nossas medidas terão que ser nesse controle. Porque o diagnóstico aumentou, não tem aquela história assim, no passado não se diagnosticava, não, se procurava, mas é porque aumentou mesmo, né, associado aos ganhos de peso da população. É porque o diabetes e as doenças do coração, né, sempre foi falado, né, vamos tirar aí pela nossa idade de informação, né, eu estou nos 40 já, eu não me lembro de uma época que não se falava de diabetes. Verdade. Então, ela sempre foi uma doença presente, como o senhor disse. E no começo, se nós lembrar dos mais, vamos dizer assim, de 30, 40 anos atrás, lembrava de pessoas que perdiam a visão, Sim. que perdiam um dedo do pé, que tinham uma amputação. São complicações que ainda existem, porém a gente sabe que estão diminuindo. Por que estão diminuindo? Por causa dos tratamentos. Então tem medicações hoje mais eficientes que ajudam no controle da doença e ajudam no controle em geral do paciente. Porque a grande ponto, assim, a gente aprendeu que controlar melhor ajuda a prevenir a retina, que faz parte do olho, os rins e a própria circulação. Então foi um avanço. Só porque nesse meio tempo, Michele, veio uma pandemia, onde muita gente começou a pensar um pouco diferente e deixou o controle um pouco de lado. Ficamos um pouco mais em casa, e os poucos que se mexiam começaram a se mexer menos. E as complicações parece que aumentaram. Então, complicações vasculares, nós acompanhamos isso em consultório. A própria complicação da infecção, porque o diabético em si, ele já era de mais risco, né? Se nós formos lembrar do tempo de pandemia, quem mais morria eram pacientes com diabetes e obesos. Mas isso vale para qualquer infecção. Então, os diabéticos estão no hospital, muitas vezes por outros motivos. O diabetes puro si só, dá para tratar e tratar bem hoje em consultório. Melhorou os medicamentos e melhorou o monitoramento. Antigamente a gente tinha que só furar o dedo, hoje tem um aparelho que tu bota no braço, que pode monitorar por 14 dias a glicose, saber o que o alimento faz para ti. Aprendemos muito nisso. O cuidado que a gente tem que ter um pouco mais na alimentação, o cuidado com o carboidrato, que daí eu falar em carboidrato é falar arroz, batata, macarrão, pão, o aipim, a polenta, batata doce. São alimentos que estão no dia a dia de todo mundo. Sim, a gente claro. gosta de ser simples, porque não adianta falar bonito aqui e ninguém entender. A gente tem que fazer assim, ó, aonde a gente tem que moderar. E tem um ainda que é muito protegido, Michele. Qual? Que é o açúcar. Ah, parece, o pessoal fala assim, aquela pessoa é diabética, mas ela não come açúcar. Tudo bem, mas tem muito diabético que come muito açúcar. Sim. E o açúcar é embutido também, né, doutor? Porque não é Claro. quando a gente fala do açúcar, não é só o refinado, a colherada no café. É o que está incluso o carboidrato, ele se torna açúcar no corpo, né? Com certeza, em muitas receitas, né, em pratos salgados, pratos de chefe, pratos de culinária, o pessoal bota açúcar. Então não é só naquele açúcar do cafezinho lá, aquele famoso cafezinho que o pessoal que toma com bastante açúcar. Aquilo lá também é um problema. Eu digo para os pacientes diabéticos, seja no consultório, seja lá na universidade, eu digo assim, ó, faz o teste então, já que tu está acreditando que não sobe, faz o teste na ponta de dedo, dá uma meia hora depois tomar esse café com açúcar para te ver como sobe. E sobe bem, Michele. E isso é uma preocupação, porque cada momento que estiver subindo, vão fazer uma microlesão naqueles olhos, e que lá na frente pode fazer falta.
Cada vez que a glicemia sobe, ela afeta algum tipo de órgão? Pode afetar os órgãos-alvo. Às vezes um diabético, ele descobre o diagnóstico uma turvação visual, quando a visão começa a ficar turva, né? Então já começa a dar um sinal nos olhos. Ou começa a aumentar a frequência urinária, urina várias vezes ao dia, acorda à noite para urinar várias vezes. Né? Uma pessoa que às vezes tem sede, uma sede excessiva, mas não a sede de tomar um copinho agora aqui, não, às vezes quer tomar um balde d'água, né? Então, são sinais que vão aparecendo, aquela cicatrização um pouco mais difícil, aquelas lesões, lesões de coceira vaginal, ou do homem também, que a gente chama de balanopostite, quando forma aquelas, até um começo até de fimose, são fatores que às vezes descobrem ali, mas a gente não quer que descubra nessa hora, a gente quer que descubra lá na praça ou num posto de saúde quando faz um teste de ponta de dedo, porque o diabetes, Michele, ele é silencioso no início. E tem outra coisa, né? 70% dos pacientes que têm diabetes têm pressão alta. Então um anda junto com o outro. 2 alterações silenciosas, fora as outras que podem vir, né? Vir junto, né? Eu até questionava antes ali, será que é um dos grandes fatores de risco para falecer? É um fator de risco para os problemas do coração, né? Para as doenças do coração, falar infarto, derrame, insuficiência cardíaca. Então todos eles acabam andando junto. O diabetes, ele é caracterizado pela falência do pâncreas, é isso, doutor? São 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 tem a falência completa e precisa de insulina para viver. É o paciente que precisa dessa insulina para, vamos dizer assim, para manter várias vezes ao dia. Quando ele se alimentar, ele tem que fazer aquela cobertura. O tipo 2, geralmente, que é o mais comum, mais de 80% é o tipo 2, os pacientes, eles estão associados a ganho de peso e tem o que a gente chama de resistência à insulina. A insulina trabalha com um pouco mais de dificuldade. E essa dificuldade, pelo ganho de peso, faz esse mecanismo todo de desequilíbrio da glicose. Porque o problema do diabético não é na produção da glicose, é em botar a glicose, o açúcar, dentro das células. Nós temos que lembrar que o combustível principal do corpo, do cérebro, é açúcar, glicose, mas numa quantidade certa. Não adianta querer botar muito açúcar lá que o corpo vai reagir de uma forma. E também tem um problema de quando cai demais, que forma a hipoglicemia. E essa hipoglicemia não pode durar muito tempo na pessoa, porque quanto mais tempo ela durar, pode fazer até lesões irreversíveis no cérebro e que pode preocupar muito e pode levar a lesões irreversíveis. E aí, nesse caso da falta de glicose, do excesso, essas lesões, como o senhor disse, pode levar ao óbito da pessoa, né? Porque ela fica muito tempo sem, né? Sem dúvida, pode levar a um coma também. Então, aprendemos também que no idoso vale a pena ter um cuidado, controlar bem, desde que não faça essas hipoglicemias. Se o paciente ou ouvinte lá de casa estiver tendo essas hipoglicemias, está dando essas tremedeiras, é bom revisar com o seu médico, dar uma olhada, opa, será que eu estou tomando remédio demais? Não adianta também querer, às vezes, ficou 2 dias, 3 dias sem tomar o remédio, que é condenado, claro, mas daí naquele outro dia quer tomar tudo da semana. Não funciona dessa forma. Tem que seguir a gente vê isso, a gente acaba vendo isso, Michele. Às vezes o paciente, hoje esse é o meu dia de folga. Vou me compensar. Vou me compensar, daí vou tomar um monte de comprimido. Daí é um risco. Porque tem medicamentos, tipo um dos que a gente usa muito, a metformina, ela é um ótimo medicamento, só porque tem um limite. Se tu tomou além da conta, ele pode fazer mal para ti. Então tem que ter cuidado. Tá? Isso vale para quem toma comprimido. E no tipo 2, que a gente falou antes, no começo você toma medicamento. Controla na dieta, faz o seu exercício, né? Que a gente, quando fala exercício, a gente fala 150 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, é o começo, é para ajudar, para se mexer. Importante, porque o músculo capta a glicose. Então, ele vai gastar essa glicose e vai ajudar o corpo. Isso a gente aprendeu. Mas outra coisa, se avançar a doença, pode ser necessário insulina, daí fica meio parecido com o diabetes tipo 1. Tá, porque eu sempre confundo. O 1 é aquele que a pessoa já tem predisposição a ter ou já nasce com ela? Ou é o contrário? Não, ele não é questão de predisposição, é uma doença autoimune. O corpo criou anticorpos que atacou aquele pâncreas, que levou à falência daquele pâncreas. Que pode vir desde a infância e... Pode vir com infância, pode ser até neonatal, como você falou. Pode ser de criança. Geralmente, antigamente a gente falava diabetes juvenil, diabetes de criança, diabetes da infantil.
Mas tem um pouco, pessoas com idade um pouco mais de 20 anos, 30 anos, que às vezes vêm com diagnóstico de diabetes tipo 1 também. Que aí a falência é total. Total. O 2 é que dá para controlar, não que o pâncreas já tenha parado totalmente, ele produz alguma coisinha ainda? Produz e muitas vezes por muito tempo. Tá. Estudos mostram que geralmente quando vem o diabetes tipo 2, diagnóstico, já com aqueles critérios que a gente não vê ao caso agora, metade do pâncreas não está trabalhando, metade das células beta do pâncreas que fabricam a insulina não estão trabalhando, então já tem uma doença aí. Mas tem uma coisa, Michele, às vezes nesse diagnóstico, que entre aspas era silencioso, a pessoa já tem uma neuropatia, já tem sintomas, a gente já vê que está se sentindo o pé um pouco diferente, diminuiu a sensibilidade. Então, sabe o que é o mais importante? Diagnóstico, tratamento e tratamento adequado. Isso aí é o que faz a qualidade de vida desse paciente. E a família se engajar, né, doutor? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa é diabética, o dele é tudo separado, o dele a comida é especial, é aquela comida não sei o quê, e aí a família vai lá e come aquela coisa, jantar, e a pessoa acaba se sentindo mal, né? Não, perfeita colocação não tua. entrando no ritmo, né? Quando eles vêm me falar disso, eu digo assim, ó, talvez, vocês estão confundindo, mas a dieta, um modelo alimentar que esse paciente vai precisar, talvez seria da família toda, Sim. Todos vão ganhar juntos. Até porque ela pode ser uma doença hereditária também, né? Sim, pode vir. E tem mais componentes familiares, né? Se nós for ver os fatores de risco para diabetes, hipertensão, obesidade, história familiar, pacientes hispânicos, raça negra, né, mulheres com ovário policístico, mulheres que tiveram diabetes na gestação, então mulheres que tiveram um filho muito grande no parto, mais de 4 quilos, todos eles são fatores de risco para diabetes, são pessoas que têm mais chance de vir a ter a doença. Não quer dizer que vão ter a doença, mas tem mais chance, então são pacientes que nós vamos ter que ficar atentos, controlando. Porque nesse meio tempo, agora, Michele, também se fala no pré-diabetes, que é um estágio intermediário também, onde a gente sabe que a cada 3 pacientes, 1 vira diabético. Então, opa, dá para a gente prevenir, dá para a gente controlar. Por isso que precisa de acompanhamento. Precisa de médico acompanhando. Isso é fundamental. Precisa ter uma equipe maior acompanhando. Temos que monitorar. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando também dessa questão, como o doutor já frisou, da diabetes na infância também, que os números estão bem altos. Não é o doutor atende mais adultos, mas também é especialista no assunto. E é claro, também a gente vai falar sobre essa pré-diabetes, como é que a pessoa sinaliza aí esse primeiro alerta que tem que se cuidar e cuidar bastante da saúde. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando com o endocrinologista Daniel Daltoé sobre a diabetes. Já explicou bastante pra gente no primeiro bloco, se você perdeu, não fica triste, vai estar tudo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Doutora, a gente estava falando dessa condição da pré-diabetes, né, que ficou muito comum de se falar isso, o pessoal vai lá, faz exame de sangue, faz aquele hemograma, ai, tô pré-diabético, tem que só cortar umas coisinhas que daqui a pouco volta ao normal. É assim mesmo? Como é que funciona esse estágio? Perfeito, né? E se o diabético no início não tem sintomas, o pré-diabetes menos ainda, né? Ele não tem sintoma, mas aumenta a chance de ele virar diabético, como a gente falou, e deve ter o controle. E muitas vezes ele está associado àquela insulina trabalhando com mais dificuldade. Então dá para ter moderação, vale a pena avaliar se não tem que revisar as atividades físicas e outra, muitas vezes tem que começar tratamento. Porque se a gente viu que é maior risco para doenças do coração, por que já não pensar em tratar? Isso é muito individualizado, tem que conhecer o perfil do paciente. Porque às vezes esse é um grande idoso, depende muito da situação dele. Porque às vezes para fazer um exame de jejum ele está um pouco mais alto, mas às vezes é porque ele fez um jejum muito prolongado e o corpo já criou defesa para isso. Então tem que avaliar o quê? Se é um paciente com diabetes, ele está acima do peso ou não e como foi esse aumento? É um aumento gradual, ou foi no último ano, ou foi depois da pandemia, ou foi depois de uma gestação? Onde é que surgiu isso? Então, faz diferença. Esse até não é um problema. Às vezes, acaba dando uma dor de cabeça, uma preocupação, é quando é um diabético magro. Que eu ia perguntar para o senhor. Atendi no consultório recente. Daí ele foi num colega, o colega chegou e disse, tu tem que fazer jejum. Paciente diabético, magro, fazer jejum. Não, ele estava uma alteração.
o pâncreas ele já não fabricava insulina adequadamente, ele estava num quadro de insulinopenia, que a gente chama, ele precisava de insulina. Então, por isso que tem individualização. Às vezes, o que a gente vê? Hoje tem muitos pacientes diabéticos, pacientes com diabetes, que às vezes quer pegar a receita da vizinha, ou vem com a receita de bolo já para mim. Eu avalio, opa, quem sabe, pode até dar certo, mas às vezes aquele remédio não é legal para ela. Ou às vezes associa medicamentos, ou toma medicamentos excessivos. Então, que pode acabar derrubando. Né? E no pré-diabetes, o que acontece? Muitos acabam buscando tratar, Michele, porque a gente sabe que tem alguns medicamentos esses para o pré-diabetes que pode ajudar na perda de peso. Mas quando a gente fala em perda de peso, a gente não está falando só na estética, ficar mais bonito, sei lá, aumentar a autoestima, legal, mas a gente está falando em prevenção. Prevenção para doenças maiores. Porque tu sabe o que é curioso, Michele? Nós pegamos um dia de consultório, o paciente vai tratar, o paciente que está acima do peso, tem preconceito, as famílias, as pessoas têm preconceito com uma pessoa que busca tratar a obesidade. Esse é um grande tema, a gente poderia falar só disso hoje, que nós ia ficar o dia todo conversando aqui, falar desse preconceito, dessa, entre aspas, gordofobia. Porque ter preconceito com o paciente... Não é entre aspas não, doutor, é verdade. Hã? É verdade, é gordofobia mesmo, já está aprovado aí que inclusive, né, muita gente tem isso, né? Se tem preconceito com o paciente obeso, se tem preconceito com o paciente obeso que quer tratar, com o paciente que tratou, daqui a pouco ele perdeu o peso e vai dizer, ó, tu vai ganhar tudo de novo. Exatamente. Eu não sei de onde que tiraram isso, não é só aqui, eu vejo lá nos Estados Unidos, já fiz diversos cursos fora, então lá também é uma preocupação, tá, disso. Então, da onde que surgiu? Tem gente tratando, tem que ótimo, perdeu peso, que legal. Tem agora polêmicas aí, tem uma sertaneja aí que falam dela que ela perdeu peso, que legal, isso é saúde. Né? Quando uma pessoa prescreve um óculos para mim ou para a Michele, não vai sair no jornal, não vai ficar falando, tá de óculos? Não, porque a gente convencionou. Sim, qual a diferença? Estão buscando tratar algo que é para o bem da pessoa, por que não tratar? Isso a gente vê, porque assim, ó, a cada 10 pacientes que precisam tratar o diabetes nos Estados Unidos, 9 estão tratando. Legal, já está perto do 10. A cada 10 pacientes com obesidade nos Estados Unidos que precisam tratar, 1 está tratando. Meio, nem botar 1 a cada 20. É muito pouco. Tem preconceito das pessoas. Isso é feio. Mas eu não sei de onde surgiu isso aí, então mas a gente vê... a pessoa busca facilidade, igual a bariátrica, né? Porque muita gente faz a bariátrica porque já tem várias doenças associadas e a bariátrica é vamos dizer assim, uma forma de ajudar a diminuir essas doenças e até mesmo diabetes, ajuda a controlar. Ajuda. Eu não vou nem dizer essa palavra que tu falou aí, facilidade. Ela é um método. E ela é legal. Mas tem gente que busca a bariátrica como facilidade, porque ela ficou popular, sem dúvida, né, doutor? mas ela tem as suas indicações. Uma bariátrica bem indicada vai ser sempre muito bem-vinda, porque a pessoa precisa e tem seu caminho, ele tem o seu espaço. Isso não se questiona. Também tem preconceito também com pacientes que já fizeram bariátrica. Fez bariátrica, perdeu peso. Também fez bariátrica. Meu amigo, é um processo. É muito fácil falar, Michele, uma pessoa falar quando ela não tem o problema. Sim, claro. Eu tô lá, tô bem do peso, eu vou falar da pessoa lá. Vai sentir na pele daquele ouvinte ou daquele que tá lá agora pensando em casa, tá lá que tem a dificuldade de dar o primeiro passo, de procurar um médico, procurar um posto de saúde ou um nutricionista para começar esse tratamento. É difícil, mas a gente tem que estimular. E a família tem que estimular, como tu falou ali naquela história do pré-diabetes, a família não tem que entrar junto na história? Tem que mergulhar, tá todo mundo dentro daquela piscina. Está todo mundo se molhando. Então a gente tem que buscar tratar junto. Então vencer o preconceito é tratar por quê? Que um não vai ajudar o outro. Parece uma coisa assim, né? Claro que existe preconceito, Michele, do passado, que tinham medicamentos que viciavam, medicamentos que junto com bebida faziam uma confusão, medicamentos que depois os caminhoneiros fizeram arrebite. Então assim, ó, tinha gente que não dormia. Isso aí faz mais de 20 anos. Muita gente que trata hoje a obesidade, mal e mal era nascida naquela época que tinha aqueles medicamentos. Mudou completamente com a chegada do que a gente chama de hormônios intestinais. Os hormônios intestinais, na qual vieram faz perto de 10 anos, que explodiu a 4, com a chegada de um hormônio intestinal chamado semaglutida, que é uma injeção feita uma vez por semana, e que teve um efeito espetacular para perda de peso em diabéticos. E quando um diabético perde peso, Michele, nós sabemos que não diabéticos vão perder mais.
É uma coisa estranha, porque quando o cara tem diagnóstico de diabetes, parece que ele já vai ter mais dificuldade de perder peso. Isso a gente vê. Quem acompanha é sério, quem tem a ciência na frente. A gente não está inventando, não, a gente... Que médico trabalha com ciência, com número, com dado. Não adianta eu aqui inventar. Muitas vezes vem no consultório assim, o que tu acha do chá da insulina? Assim, ó, legal, ele tem o seu espaço. Só porque no passado, Michele, nós usávamos um medicamento que era muito potente para o diabetes. Ele fazia muita hipoglicemia. Né? Nós com o microfone desligado, a gente estava falando de hipoglicemia aqui, de uma preocupação, e remédio que faça muita hipoglicemia, que derrube o paciente, é um risco. Sim, claro. Daí o que aconteceu? Aquele medicamento poderia aumentar a mortalidade. Daí era difícil de controlar. Quem é que lá na sua casa quer um medicamento que vai derrubar ela e não vai proteger dos olhos? Daí o medicamento foi colocado de fora das prateleiras, ele saiu. Isso pode acontecer, porque isso é um acompanhamento, são estudos envolvidos. Então assim, ó, o chá de insulina lá pode ajudar. Todo dia, toda semana aparece ou é jambolão, ou é hora pronobis. Não, assim, ó, aliados. O alho, a babosa... podem ser aliados. Não deixe de tomar o seu medicamento sem falar com o seu médico e avaliar no contexto geral, porque às vezes aquela quantidade ali pode fazer mal. Só um exemplo, a carambola, que é uma fruta muito gostosa, tem gente que gosta, a gente não gosta, não vamos entrar no mérito da carambola, ela pode atrapalhar em algum perfil de pacientes o rim dos pacientes. Ah, é? Então, é uma boa fruta? Às vezes tu tem um pé dentro da tua casa e tu consome 50 carambolas numa semana, talvez aí pode ser um problema. Para mim, que consumo, sei lá, uma carambola por ano e olha lá, de média, não vai fazer problema. Mas se aquela pessoa tem na casa dela e se atraca naquela carambola, pode, quem sabe, dar um problema. Isso é o pessoal da nefrologia pode explicar mais, daí não é a minha área, mas eu vou dizer assim, ó, nem sempre o natural, ele é isento de riscos. Sim, claro. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado que a gente vê isso. Às vezes eles querem... como é que a gente fala? Eles querem, vamos dizer assim, santificar algo, fazer com que aquilo ali seja um milagreiro da vez. É o milagreiro da vez. Vamos dizer assim, não, acho que todos eles são aliados. Todos são aliados, então tem um ponto. Igual, vou parar de tomar todos os remédios porque eu vou fazer 1 hora de caminhada por dia. Vai ajudar, mas pode ser que tu não tire aqueles remédios. Vai ajudar muito. Tu citou antes a bariátrica. A bariátrica consegue reduzir muitos medicamentos num paciente diabético, às vezes até deixar adormecido. A palavra cura é uma palavra, ainda a gente deixa em, a gente fala forte. Em remissão. Tá. A doença está adormecida. Pode ser que ela volte? Pode. Porque eu não sei como vai ser 30 anos depois das cirurgias. A gente não sabe. Então, é uma palavra um pouquinho, vamos dizer assim, pesada. Mas a gente fala em remissão, tá ali, tá adormecido, deixa quieto. Que ela ajuda? Ajuda. Mas também tem efeitos e para-efeitos. Então, tudo é uma escolha. Tudo tem bem, tem lado, vamos dizer assim, lado positivo e lado que pode não ser muito legal. Doutor, não posso deixar de perguntar, existe a diabetes emocional? Quando a gente está numa condição de estresse, quando a gente está numa condição assim de, sei lá, qualquer problema maior na família, ou em casa, ou no trabalho, pode aumentar a glicose ou ativar alguns hormônios do estresse, cortisol, e que pode aumentar, mas a pessoa tem que ter predisposição. Por outro lado, existe perfil de pacientes com infecção pesada, paciente muito grave, que às vezes vai chegar numa emergência, uma glicose bem elevada. Não quer dizer que ele seja diabético ainda, não, ele está num quadro muito grave, que pode ter surgido uma infecção urinária, por exemplo. Daí a glicose aumentou e, entre aspas, emocional é meio relativo, tá? Mas se trata igual. É porque a gente vê alguns exemplos, né, do popular. Perdeu o filho e depois de um tempo desenvolveu a diabetes. Teve uma perda na família, algo emocional que eu digo nessa forma e a diabetes veio em seguida. Mas isso que as pessoas acham que desenvolve. Mas tem que ter uma predisposição. Tem que estar lá na genética da pessoa. Tem que ter a predisposição e tem que ter a genética. Né? Então, se é o tipo 1, a gente tem alguns marcadores que a gente avalia. Às vezes tem irmãos ou gêmeos, a gente vê, sei lá, um paciente que tem diabetes tipo 1, a gente vai avaliar um gêmeo dele, um irmão, dosa alguns anticorpos. Daí vai lá e ele já tem positivo. Ele não tem diabetes ainda, mas daqui a pouco vai ter um estresse grande, uma emoção muito forte e aquele diabetes pode desencadear. Tá. Então, esse é o ponto. Mas o emocional atrapalha. Atrapalha para o coração, atrapalha para a pressão, atrapalha para a glicose, por que não, né? Quando a gente está numa situação de risco, assim, o coração fica palpitando, né? O coração palpita, a nossa pressão sobe. Quantas vezes a gente não vê isso?
Aquela sensação de ver um animal feroz na nossa frente ali e a gente quer se defender. É uma defesa nossa do corpo. Doutor, e as crianças, elas têm vindo cada vez mais com diagnósticos de diabetes fechados ou dá para reverter a situação? Daí vem aquela história que muito se fala, a gente vê muito na televisão falando também e nos estudos. Está aumentando a obesidade infantil, então o diabetes está vindo tipo 2 cada vez mais cedo. Às vezes eu já tenho pacientes lá com perto de 18, 15, 16, 17, 18 anos já com níveis de insulina bem elevados, já com fatores de risco para o diabetes. Pode vir cada vez mais cedo. Então vale a pena acompanhar. Porque às vezes o jovem, eu não sou pediatra, mas a gente sabe. Eu sou pai, daí a gente vê assim, a criança a gente leva no médico até 2 anos, depois a gente vai deixando, né? Não vai levando. E daí a gente acaba perdendo o controle, não sabe se ele está acima do peso, não sabe se está crescendo adequadamente. Então, quem sabe a gente fazer a parte preventiva não pode ajudar também. Mas tem uma coisa também, né? Criança não vai lá no mercado comprar comida. Como é que ela entra dentro de casa? A comida, como é que ela entra dentro de casa? Os pais que compram, que colocam lá, né? Agora, se o inimigo está lá dentro, é fácil de falar. Se eu tomo 2 litros de refrigerante todo dia, eu vou querer que o meu filho não tome? Daí é o detalhe. Na minha casa nem tem. Né? Meus filhos vão tomar, não, vão tomar na rua, sei lá onde que vão tomar. Mas o exemplo acho que tem que vir da gente. Né? A gente tem que buscar, querer fazer, que daí toda a família vai junto. Com certeza. Pode ter certeza. Com certeza. Doutor, nosso tempo já está quase no finalzinho, então para o pessoal entender melhor o diabetes, seja qual tipo for, é o tratamento, é seguir, é ter uma alimentação saudável, fazer os exercícios adequadamente. Como outro dia o doutor Beirão disse, falou, não precisa sair, correr 1 quilômetro, comprar o melhor tênis, a melhor... Anda em casa. Anda 40 minutos ao redor da tua casa, já tá bom na garagem do teu prédio. Vai pegando esse hábito para se manter saudável, né? Excelente as palavras aí do Dr. Beirão, e isso aí é muito bom. Começar, dar o primeiro passo, esse é o mais difícil. Desde procurar um atendimento médico, desde começar aquela atividade física, ter um parceiro, uma vizinha lá que, opa, vamos caminhar hoje, vamos caminhar, eu aguento 10 minutos. Ótimo, caminhar 10 minutos é melhor que não caminhar nada. Caminhar meia hora é melhor que 10, é assim que a gente vai, um passo de cada vez. A gente não precisa ver o final da escada para dar o primeiro passo. A gente vai dando um passo de cada vez para chegarmos no objetivo que é o nosso bem-estar e qualidade de vida. Essa história de dentro de casa é interessante, porque tudo é para ajudar, porque às vezes está num bairro ruim, bairro perigoso, ou uma mulher tem medo de andar na rua, ou à noite, né? Então se sente insegura. Então são fatores, né? Tem fatores sociais. Aqui em Criciúma tivemos um avanço enorme porque aumentaram as praças, os parques. E se descobriu também estudo, se tem uma praça perto da tua casa, a chance de o pessoal ter mais bem-estar para caminhar e fazer exercício é maior. Então, quanto mais praças, mais área verde perto da gente, é melhor. E isso pode ajudar. Mas o primeiro passo, às vezes, é um vizinho, um marido, um filho. Vamos lá no parque jogar uma bolinha e tal. Quem sabe não é o primeiro passo que a gente pode dar e que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e diminuir essa tendência ao diabetes. Mas o mais importante, cuidar na alimentação e descascar mais, e desembalar menos, é a palavra. Cuidar um pouco dos alimentos industrializados, cuidar um pouco mais desses alimentos, que esses sim podem ser vilões, e que às vezes tem aquele açúcar escondido, que a gente conversou no início da entrevista. A gente falou ali, ó, aquele açúcar pode atrapalhar e muito, e a gente vai estar deixando ele e não está falando muito dele. Então, tá certo. Doutor, obrigado pela participação mais uma vez. Agradeço, estamos à disposição. Compartilhar conhecimento ao nosso caminho, e estamos aqui para ajudar. Se nós ajudar um ouvinte, um telespectador aí, nós vamos estar muito contentes, porque a gente vai estar fazendo uma vida melhor aí, melhorar a qualidade de vida de alguém. Com certeza, esse é o nosso objetivo aqui no Sala, né? Trazer informação de qualidade para que você passe também adiante e cuide da sua vida e da sua família. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas, esse programa fica todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Obrigado mais uma vez por receber a gente na sua casa e até o próximo.